Bem, celebre as diferenças. Deus fez o homem muito diferente da mulher, mas não fez para nós vivermos numa guerra de sexos, com certeza não. Deus nos fez diferentes para nos completarmos. Então, as diferenças devem ser celebradas. Essas diferenças, elas começam no cérebro. Antigamente, até 30 anos atrás, os estudiosos estudavam o corpo humano pelo corpo do homem, que era mais prático, como não tem menstruação, então ficava tudo certo. E ali determinava como era o corpo do ser humano. Hoje, eles já sabem que o corpo da mulher e o corpo do homem diferem em vários aspectos. O nosso cérebro é diferente, vocês vão ver aqui algumas coisas, a química do nosso organismo é diferente, o funcionamento é diferente. Então é importante a gente conhecer essas diferenças. O cérebro é construído de modo diferente no homem e na mulher. Ele processa informações de maneira diferente. O cérebro da mulher, a mulher usa mais o lado do cérebro, o homem o outro lado. Isso resulta em percepções, em prioridades e em comportamentos diferentes. Por isso, algumas vezes, conversando com pessoas, ou mesmo atendendo em consultório, casais, as mulheres normalmente dizem: será que não dá para esse homem pensar igual a mim? Eu digo: querida, não dá. Porque se ele pensasse igual a você, não seria um homem, seria uma mulher. Essa é a verdade. Mulheres pensam completamente diferente de homens. Nós priorizamos coisas diferentes. Lembrando, diferenças não são defeitos. Nós somos diferentes, mas não é porque um é diferente do outro que eu sou melhor do que ele. Não, somos diferentes. Agora, algumas das nossas diferenças. Características aqui. O nosso sangue, a mulher tem 4 litros, o homem tem 5. Músculo, a mulher tem 20% apenas de músculo, o homem tem 40%. É por isso que o homem tem mais força física. Por isso que o homem consegue abrir um vidro de palmito, a mulher não consegue. Infelizmente, a mulher tem menos músculo e mais capacidade de armazenar gordura. É um problema, mas é isso que acontece. E por causa dessa gordura que a mulher armazena mais, ela tem mais energia. Por isso que é uma mulher que aguenta passar a noite inteira com o filhinho doente. O homem não aguenta, ele dorme. Mas a mulher fica ali firme. A mulher fala 250 palavras por minuto. O homem 125. Não é fácil, mas é a realidade. Habilidades visuais. A mulher, ela foca o seu olhar, a sua visão em pessoas. O homem em coisas. Comunicação. A mulher comunica as emoções, os seus sentimentos. O homem comunica fatos. A mulher tem o temor de ser abandonada, o homem tem o temor de fracassar. Para a mulher, intimidade é conversar. Você quer ter intimidade com a mulher, ela quer conversar. É assim que ela se sente íntima. Para o homem, falou intimidade, ele já pensa sexo. E o relacionamento da mulher é um relacionamento voltado para pessoas, é pessoal. E o homem para objetivos. Ao processar informações, a mulher ela tem mais conexões entre os dois lados do cérebro. E sabe o que é que isso gera? A mulher é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a mulher, enquanto ela cuida do bebê, ela pode fazer a comida, ela lava a roupa e ela ainda conversa com alguém, atende o telefone e assiste televisão. Tudo ao mesmo tempo. Isso é real. Isso acontece mesmo na realidade. Eu me lembro, certa vez, eu estava escutando uma palestra e o psiquiatra que estava fazendo a palestra, ele dizia: eu não sei como é que pode. Eu chego em casa, a minha esposa está passando ferro, preparando o jantar, cuidando do bebê, assistindo a novela e conversa comigo. E ele disse: eu às vezes estou assistindo o jogo. Não adianta, o mundo ao meu redor desapareceu, eu estou só concentrado na TV no jogo. Aí minha esposa me chama, claro que eu não escuto, estou assistindo o jogo, como é que vou ouvi-la? Ela tem que chegar aqui e dizer: ei, quero falar com você. Para eu ouvi-la, eu tenho que tirar os olhos da TV e olhar para ela. Nesse momento vai um gol e eu perdi. E é interessante. A mulher, ela tem mesmo essa capacidade. O homem, como ele ativa um lado do cérebro de cada vez, então ele só lida com um assunto. Não adianta se ele está olhando lá os e-mails ou se ele está na televisão. Você chegar e dizer: querido, quero conversar. Ele vai dizer: pode conversar, eu estou ouvindo. E aí você vai falando e ele fala: não sabe o que você disse. Essa é a realidade. Porque é dessa maneira que os homens funcionam. Agora vejam, observando os níveis hormonais. A mulher, ela tem mais estresse. Nós mulheres somos mais estressadas mesmo, por causa dos nossos hormônios. E nós temos também uma memória muito mais detalhada.
Então, a mulher, ela é capaz de lembrar detalhes de uma história, ou lembrar a roupa que a pessoa estava, coisa que o homem não guarda, mas a mulher guarda. E o homem, ele tem menos estresse, mas diante da mesma situação, mas ele tem uma memória também menos extensa. Ele às vezes esquece até o que foi que ele falou de manhã. E a mulher guarda tudo, né? A gente guarda com detalhes. Então, é interessante nós observarmos essas diferenças, porque muitas vezes nós dizemos, você não lembra, é porque você não quer lembrar. E não é, é porque ele é diferente. Então, é importante a gente saber disso. Os homens, eles são práticos. Para o homem, as coisas têm que ter lógica. As mulheres não. As mulheres, elas são pessoais. Elas se guiam pelos sentimentos, elas se guiam pelas emoções. Vejam um exemplo bem prático disso. Certa vez nós fomos fazer um programa no interior de São Paulo. Não lembro se foi Marília ou Bauru. Nunca tínhamos ido nessa cidade. E eu tinha combinado tudo com a pessoa que era uma mulher. E ela me disse, desde quando chegar na entrada da cidade, eu moro ali perto, você me liga, eu levo vocês até o hotel. Tá bom? Eu achei ótimo. Segurança, vou tranquila, seguindo alguém que sabe o caminho. No caminho, ela me ligou e falou, escuta, onde é que você está? Eu falei, estou chegando. Quando eu chegar na porta da cidade, já na entrada eu ligo para você. Meu marido estava dirigindo e falou, como é que é? Eu falei, não, ela mandou eu ligar para poder ela guiar a gente até o hotel. Fala que não precisa. Eu falei, mas como assim? Não, eu falei com o pastor, eu sei onde é o hotel. Mas amor, você nunca veio nessa cidade, mas o hotel é no centro. Mas você não sabe. Querida, diga que não precisa. Eu conheço meu marido, falei, olha meu bem, não vai precisar, muito obrigado, meu marido sabe onde é o hotel. Sabe por quê? Na cabeça do homem, lógica, centro, toda cidade tem placa de centro. Então ele vai entrando, vai seguindo as placas de centro e verdadeiramente nós chegamos no hotel. Mas para a mulher, como ela se guia pelos sentimentos, pelas emoções, ela prefere ser guiada por uma pessoa que sabe o caminho do que ela ficar se aventurando por um caminho que ela não sabe. Então são as nossas diferenças que afetam o nosso cotidiano também. Os homens, ele obtém a identidade através do trabalho. É por isso que o homem precisa do seu trabalho, por isso que ele fala do trabalho, por isso que trabalho é uma coisa tão importante na vida do homem. Eu não sabia disso. E eu briguei muito com meu marido por causa do trabalho. Quando ele chegava em casa, mas olha, estive em tal lugar, compramos um terreno, construímos uma igreja, fizemos, acontecemos, e daí? E eu com isso? E eu aqui, que ninguém dá bolas, e eu sozinha, né? E eu precisando de você e você não está aqui. Como é que fica isso? Eu não sabia que isso é algo importante para o homem, diferente de nós mulheres. Nós mulheres, a nossa identidade está nos relacionamentos. Não importa se você é um executivo, uma profissional liberal, qual é a sua profissão. Sabe quem é que liga para casa lá do trabalho, lá no meio da reunião, sai, pede licença e liga, filhinho, você comeu tudo? Tomou remedinho? Somos nós, as mulheres, porque o nosso foco, o nosso relacionamento é mais importante do que qualquer coisa na vida. Mas o homem não é assim. E sabe o que é que a gente pensa? Ele não se importa. Ele não me ama. Ele não gosta. Porque ele não faz. Não é bem assim. Ele não faz porque ele é diferente. Porque o foco dele é no trabalho. E quando a esposa entende isso, e aí quando o marido começa a falar do seu trabalho, é o momento de você dizer, nossa, amor, você é maravilhoso. Você é o máximo. Nossa, como você é um homem capaz. Isso faz bem para o marido. Isso a mulher ganha pontos com ele. E maridos, dá um toque, dá um foco, dá uma palhinha no relacionamento, que é uma coisa importante para a mulher. Ela vai sempre cobrar de você, somos nós mulheres que queremos falar sobre o relacionamento sempre, porque isso é a nossa vida. Quando duas mulheres se encontram, sabe do que elas falam? De relacionamento, sempre. Eu encontro minhas amigas, faz tempo que não vejo, como é, você já é avó? Meu marido, imagina que ele vai perguntar, escuta, você já é avô, tem netinho, menino ou menina? Não vai perguntar nada disso. Não vai. Nós somos diferentes, mas é importante reconhecer essas diferenças para a gente saber como lidar um com o outro. Já falamos da sexualidade, né? Mas só repetindo, em circunstâncias normais, o homem tem uma sexualidade constante e a sexualidade da mulher, como tem a ver com o seu ciclo menstrual, ela tem altos e baixos, isso já foi falado. E os homens, eles usam padrões mais simples de expressão verbal. Quer dizer, o homem, ele comunica um fato. Ele não tem muita conversa para dizer o que ele quer dizer. Ele vai direto ao ponto, enxutinho, e fala. Pá, comunicou o fato. A mulher não. A mulher, ela usa uma linguagem floreada. Sabe por quê? Porque ela coloca emoção em tudo que ela faz. Né? Vejam só um exemplo. Uma vez eu tinha um compromisso, não fui a um casamento. Meu marido foi. Quando eu cheguei, é claro, né? Estava com a minha mulher. Eu falei, querido, e aí? Como foi o casamento? Ele olhou para mim e falou, foi bom. Foi bom? Vocês acham que isso é uma resposta, como foi o casamento? Mas foi tudo que ele pode me dizer. Eu falei, mas querido, para incentivá-la a falar um pouco mais, falei, e a noiva, amor? Estava
estava lá. Ainda bem que a noiva estava lá, não é verdade? Vocês imaginem se a situação fosse inversa, quer dizer, só suposição, porque jamais um homem iria perguntar como foi o casamento, não ia perguntar, um homem não pergunta essas coisas. Mas se por acaso ele me perguntasse, querida, e o casamento? Falei, meu amor, foi maravilhoso, sabe, a igreja estava toda enfeitada de copos de leite, você não imagina, a passarela era verde, olha, estava linda, as madrinhas estavam dessa e dessa cor, entrou os pajens, a essa altura ele dizia, chega mulher, não quero mais saber de nada. Porque o homem não aguenta isso, essa conversa da mulher. Então, nós temos que entender isso. Para quê? Mulheres, para falar com o homem, com seu noivo, com seu marido, hoje ele ainda lhe ouve bastante, viu? Mas se prepare, depois que casa dá um probleminha nas cordas vocais masculinas, que ele fica meio mudo e fica surdo também. É brincadeira, mas vocês vão perceber a diferença, né? Hoje eles gostam de ouvir, eles gostam de conversar, depois eles não vão gostar muito. Então, nós precisamos aprender a conversar com os maridos, aprender literalmente. Então, vamos enxugar a nossa conversa, né? A conversa bem floreada, a gente fala com as amigas, e esse é outro ponto interessante. A mulher precisa de amigas íntimas, porque a gente, quando está feliz, a gente tem que compartilhar. Quando está muito aborrecida, tem que compartilhar. Se a gente está emocionada, tem que compartilhar. Se está irritada, tem que compartilhar também. A mulher tem que falar sempre. Por isso não é em vão que nós falamos 250 por minuto e ele só 150, né? Mas a gente precisa das amigas para isso. Então, com as amigas, nós vamos falar bastante, vamos florear muito. Então, nós vamos contar tudo. Para os maridos, nós vamos ao ponto. Eu tenho algumas amigas que me dizem, Deise, é difícil. Quando eu começo a conversar com ele fala, mulher, diga o que você quer, vá direto ao ponto. Porque o homem não tem essa paciência. Mas é importante, maridos, entender que a linguagem da mulher é mais floreada, ela se foca nos sentimentos, ela tem que colocar um pouco de emoção em tudo que ela fala. Um outro ponto, os homens, eles elogiam menos, mas sabe como eles fazem para mostrar afeto? Eles brincam, e às vezes são brincadeiras que não são muito legais. Interessante isso, né? Eu certa vez encontrei um casal e ele me disse assim, sabe como eu chamo carinhosamente a minha esposa? Velhinha. Falei, querido, nem de brincadeira, nem carinhosamente uma mulher gosta de ser chamada de velhinha, pode ter certeza. Não gosta. Então, há alguns assuntos que são proibidos, vocês vão logo se preparando. Proibidos de falar com a mulher, porque isso gera sempre conflitos, mesmo que ela não verbalize, conflito fica na mente. Então, um é idade. Não fique falando que está velhinha, que passou da idade, que fez 40, está na hora de trocar por 2 de 20, isso não é brincadeira. Mas os homens brincam assim muitas vezes. E outro problema é peso. Então não fique, meu baúzinho da felicidade, nem da felicidade. Nem da felicidade não dá certo. Então não brinquem com essas coisas. Mas o homem faz essas brincadeiras no sentido de mostrar afeto. A mulher não precisa disso. Elas não brincam porque elas elogiam para formar vínculos. Nós mulheres precisamos desses vínculos. Nós precisamos nos vincular a pessoas, família, amigas. E aí nós não brincamos. Nós elogiamos mesmo, nós falamos dos nossos sentimentos, nós não temos problema de falar dos nossos sentimentos, são as nossas diferenças. O homem, ele arquiva o que ouve, mas ele não lembra com facilidade não. Agora, a mulher, ela retém a palavra falada na memória, então se prepare, maridos futuros. Não é brincadeira não. Quando você falar uma coisa, fale bem falado, porque ela não vai esquecer fácil não. Certo amigo disse para um outro quando encontrou na rua, gente, eu não sei o que fazer, amigo, minha mulher é histórica. Ele pensou que ele tinha se atrapalhado e disse, querida, vem cá, será que você não quis dizer histérica? Não, eu quis dizer histórica mesmo, porque quando acontece qualquer coisa, ela traz tudo de ruim que aconteceu no passado, ela se lembra com detalhes. E assim mesmo é a mulher. Mas vamos pensar uma coisa, mulheres, apesar de ter essa memória, né, tão aguçada, e muitas vezes, e até no noivado vocês podem perceber isso, o noivo faz alguma coisa, machuca, fere a mulher e passa, se separa, se despede. No outro dia ele vem cheio de amor para dar, esquece o que fez. E esquece mesmo. E ela ainda está com a cara desse tamanho, porque a coisa ainda está fervendo aqui dentro. E o coitadinho não sabe o que foi. E ele olha para ela e fala, mas escuta, que cara é essa? Por que você está assim? O que foi que aconteceu? Aí ela olha para ele com aquele olhar que destila filetes de gelo e diz, nada. Né? Nada, mas aquilo é tudo. Por quê? Porque ela não esqueceu de tudo que foi falado. Por isso que eu digo, é importante a gente ir trabalhando cada um dos problemas que a gente tem, pedindo perdão, ajustando o relacionamento,
para que possamos ter harmonia na vida conjugal. Agora, o homem, ele sempre precisa de alguns momentos, e é bom você saber disso, mulher. Alguns autores dizem que o homem vai para a caverna. Sabe por quê? Porque tem momentos que ele quer ficar calado. Principalmente se ele tem um problema, se ele quer resolver alguma coisa. Ele quer ficar quieto. Isso não se preocupe, não é nada contra você. Não é porque ele não quer compartilhar. É o estilo masculino. Então dê um tempo. Isso que eu estou falando são as características gerais. É claro que pode haver nesse auditório algum homem que não tem as características assim. Não é menos homem por isso. Agora, sabe o que é engraçado? Quando o homem não tem essas características masculinas e tem as femininas, e não é por isso que é afeminado, é a exceção, a regra, ele sempre busca uma mulher contrário dele para casar. É impressionante. Eu nunca vi um homem que é super sensível, cuidadoso e gosta de compartilhar os sentimentos casar com uma mulher da mesma maneira. A exceção sempre procura a exceção. É impressionante isso. Eu acho que isso faz parte do plano de Deus. É o complemento que Deus planejou para a vida dois. De um modo geral, os homens, eles às vezes gostam de ficar calados, quietos, matutando num problema. Nós mulheres, como para pensar, a gente fala, a gente não aguenta ver o homem caladão. Então a gente quer saber por quê. O que é que você tem? Nada, só estou pensando, deixa eu quieto, eu quero pensar. Não, alguma coisa aí você tem, porque você não quer falar. E aí a mulher começa a perturbar e prejudica tudo. Por quê? Porque nós mulheres, na hora das dificuldades, nós queremos falar, nós que choramos, nós queremos ser consoladas. Isso é importante. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês que vão casar. Presta atenção. Quando a esposa começa a contar, ou a noiva começa a contar os problemas e chorar, como o homem é muito racional, lógico, ele enxerga as coisas lá adiante, a mulher fica na emoção, muitas vezes ele já vê o resultado, ou ele quer dar uma solução para o problema, porque na mente dele, se ela está trazendo para ele, é porque ela tem um problema. Calma, querido, não é isso. Ela quer ser ouvida, ela quer ser consolada. Então, deixa ela falar. Ela está contando o problema e você, máximo que você pode dizer é não pode dizer mais que isso. E deixa ela falar, porque enquanto ela fala, ela pensa, ela está desabafando. E pronto, quando ela terminar tudo, você abraça e diga, ô querida, você teve um dia difícil, né? Mas olha, eu estou aqui do seu lado. Sabe o que vai acontecer? Ela vai olhar para você chorando, emocionada. Ela vai dizer, ô meu amor, como eu gosto de conversar com você. E você não conversou nada. Mas é isso. É assim. A mulher quer ser confortada, consolada. E isso é importante a gente saber, porque senão, se o marido corta a conversa da mulher e não a conforta, aí ela se sente ofendida, você não quis nem me ouvir, e ele não entende. Por quê? Ela está dizendo um problema, eu estou dando a solução, ela está achando ruim? Nós somos diferentes, não esqueçam disso. Agora, quem fez as diferenças? Deus. Vocês acham que Deus fez alguma coisa para ser errado, para dar problema? Com certeza não. Diferenças não são defeitos. Essas diferenças devem nos unir, mas na conjuntura atual, o inimigo entra na nossa vida para as diferenças nos afastar. Sabe o que ele coloca na nossa mente depois de casado, viu? Tem nada a ver com você, vocês são muito diferentes. Não permita esse tipo de sentimento. Não permita esse tipo de pensamento. Cuide dos seus pensamentos, porque os seus pensamentos podem destruir o seu relacionamento. Porque tudo começa na mente. Então, amigo, viu? Você casou com a pessoa errada. Cuidado com isso, hein? Cuidado. Pessoa errada não existe, não. Acreditem, a pessoa errada não existe. Mesmo que você case com a pessoa errada, se você trata essa pessoa como uma pessoa certa, logo, logo você percebe que casou foi com a pessoa certa. Então, a maneira que você trata a pessoa vai reagir. Então, por favor, nunca pense que você deu um passo errado, que seu casamento foi um erro e que vocês nunca vão se dar bem, que vocês são muito diferentes. Que bom que são muito diferentes, porque Deus fez homens e mulheres diferentes para se completarem. Então, com a ajuda de Deus, vocês vão encontrar o complemento real. Agora, é importante compreender isso. Compreender que somos diferentes. Respeitar o jeito do outro ser diferente. Porque é isso que vai dar harmonia, que vai nos ajudar a nos relacionar com o sexo oposto. E encerrando, eu quero dizer para vocês, aqueles que buscam a felicidade, satisfazendo a si mesmos e procurando principalmente os próprios interesses, e aqui está o grande segredo, que eu quero que vocês, mesmo que esqueçam tudo que foi dito aqui, não esqueçam disso. Está em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 186. Aqueles que buscam a felicidade satisfazendo a si mesmos e procurando principalmente os próprios interesses, estão no caminho errado para alcançar a felicidade mesmo nessa terra. Você quer ser feliz? Busque a felicidade do seu parceiro.
você quer ser feliz, faça a felicidade da sua esposa, faça a felicidade do seu esposo. Enquanto você faz a felicidade do outro, é que verdadeiramente você é feliz. Enquanto você fica pensando em você, pensando na sua própria felicidade, pensando naquilo que você não recebeu e gostaria de receber, se sentindo a vítima, seu casamento vai por água abaixo, você está estragando a sua vida conjugal. O plano de Deus é que você seja feliz. O plano de Deus é que cada casal pudesse representar o lar celestial nessa terra. Esse é o plano de Deus. E nós podemos cumprir o plano de Deus se convidarmos Ele para a nossa vida conjugal, se trouxermos Ele para o nosso lar, se colocarmos Ele o primeiro de nossa vida. Só assim nós vamos conseguir ser verdadeiramente felizes. Vejam bem, vocês estão prestes a dar o maior passo da vida de vocês. Nunca mais a vida de vocês será a mesma depois que vocês se unirem em matrimônio. Mas coloquem Deus em primeiro lugar. É Ele que vai fazer a diferença. É Ele que vai ajudar você a honrar a pessoa que você tem ao seu lado. É Ele que vai ajudar você a perdoar. É Ele que vai ajudar você a oferecer graça para a pessoa que você tem ao seu lado. E sabe o que é graça? É aquilo que Deus faz por nós. É oferecer o que a pessoa não merece. E isso a gente só pode fazer quando a gente tem Deus. É oferecer o que a pessoa não merece. E misericórdia também. Misericórdia é não punir a pessoa pelo que ela merece. Então, num casamento, a gente tem que ter misericórdia, graça, amor, perdão, paciência e honra. Só com Deus a gente consegue. Acreditem, o nosso Deus não mudou. Ele ainda é o autor do casamento. Ele ainda quer que você seja feliz na vida conjugal. Ele ainda está disposto a lhe ajudar. Mas Ele não vai interferir se você não convidá-lo. Convide a Jesus. Moça e moço, noiva e noivo, ao dar o passo do casamento, vocês irão se tornar um. Só que esse um é preciso estar na dependência de Deus. Porque somente Ele, verdadeiramente, vai capacitar você, jovem, você, homem, para ser o líder do seu lar, para ser o marido como Deus planejou que você fosse. E só Ele, em primeiro lugar na sua vida, moça, jovem que está aqui nesse dia, só Ele vai ajudar você a verdadeiramente cumprir o seu papel de auxiliadora e a ser uma companheira e um complemento para a vida do homem que Deus colocou em seu caminho. Portanto, busquem a Deus juntos. Lembrem do que nós falamos aqui. Leiam mais. Eu diria que cada um de vocês, antes de casar, deveria procurar pelo menos ler partes do livro Lar Adventista. Quanta coisa maravilhosa nós temos nesse livro. Infelizmente, a gente entra para o casamento sem nenhum preparo. Um curso de noivos é bom, mas é muito pouco tempo para tanta coisa que a gente precisa aprender. Para entrar numa faculdade, a gente tem que demorar tanto estudando para entrar na faculdade. Para qualquer profissão, você estuda, se prepara, se capacita, faz cursinho, se qualifica, mas não existe um cursinho para ser marido, não é mesmo? Não existe um cursinho para ser esposa. É um pré-requisito que alguns cursos de noivos, então você tem que ser um autodidata. Leia, além dos modelos que você olha, que você vê, que você acompanha, busque a Deus e eu tenho certeza que Ele vai lhe ajudar a cumprir o plano dEle para a sua vida. E o plano dEle é que você seja muito, muito feliz. Que Deus abençoe a todos vocês e que verdadeiramente, com a ajuda dEle, vocês consigam formar um lar que seja um pedacinho do céu aqui na terra. Amém. Amém.